Olá pessoas, seja bem-vindo a esse canal. Hoje, nesse vídeo, mais um artigo comentado, certo? Como funcionam os vídeos desse canal? Eu pego os artigos do site, que tem o mesmo nome do canal, e vou comentar o artigo, dou uma lida, solto comentários e explico algumas coisas, aproveito até para divulgar também. Fica fácil para mim porque os assuntos utilizados em carruagens, né? Se a gente pegar aí fizer a timeline do automóvel, da invenção da roda até o mais moderno automóvel, você vai encontrar ali nas carruagens um arranjo mecânico muito semelhante à suspensão eixo rígido que a gente vê hoje, né? E ela se propagou no tempo porque era um arranjo muito versátil, era muito simples de se fabricar, dada a tecnologia da época, né? E isso permitiu que fosse incorporado aos primeiros automóveis, né? A suspensão rígida é utilizada até hoje. Ela tem ainda características muito marcantes que ainda tornam ela um sistema útil, mas para determinadas aplicações. Então vamos lá. Primeiro tópico, né? Aplicação. Onde é utilizado eixo rígido? Aqui a gente vê a foto de uma, eu acho que é uma F-150 Raptor, né? Uma picape muito legal, muito especial essa picape. E a gente vê o eixo rígido claramente aqui na foto, certo? Ou seja, já nos dá a ideia de que tipo de aplicação essa suspensão tem. É utilizado em veículos off-road, não apenas off-road. Na verdade, o eixo rígido ele é um tipo de suspensão utilizado em veículos onde geralmente você vai ter transporte de cargas, né? E por que ela é utilizada nesse tipo de veículo, né? Porque ela é uma suspensão muito robusta e para carregar peso, robustez é o principal, a principal característica que essa suspensão deve ter, né? Quando eu tenho muitas articulações no sistema, eu tenho pontos frágeis ali. E na suspensão eixo rígido, ela diminui essas articulações. Eu tenho um eixo quase que inteiriço, certo? De um material muito denso, muito rígido, né? E isso torna muito resistente às cargas que geralmente as suspensões de automóveis sofrem, que são cargas longitudinais ou verticais e laterais, quando o veículo contorna curvas, passa por desníveis, né? Então, ela tem essa aplicação em veículos utilitários e, por consequência, tem aplicação em veículos off-road, né? Além disso, a suspensão eixo rígido ela está presente basicamente também em veículos ultrapesados, né? No caso, caminhões, veículos militares, né? O que mais que a gente pode citar? Aqueles caminhões de mineração enormes, eixo rígido, não tem para onde correr, principalmente naquele caso, né? Aquelas picape monstro que a gente vê nos vídeos americanos do Monster Jam, eixo rígido ali. E mais tarde nesse vídeo eu vou fazer uma leve pontuação com relação a essa aplicação. Então, o que é que eu digo aqui? Sistemas de suspensão por eixo rígido foram completamente superados pelo sistema de suspensão independente. Isso é verdade no quesito de automóveis médios e leves, né? Hatches, sedãs, né? Veículos para uso urbano, né? Eu chamo de uso civil, né? Porque a suspensão eixo rígido tem algumas características que penalizam, né, os automóveis também, e isso os torna não aptas a esse tipo de veículo, né? Mas, como eu citei aqui também, né, atualmente acaba se restringindo a veículos utilitários, off-road, militares e de serviço, certo? Ela também é muito boa nisso porque engloba facilmente um sistema de tração,
né? Elas tanto pode ter o sistema de só suspensão sem tração, né? Roda livre, ou pode ter tração, né? Isso facilita para alguns veículos. Curiosamente também, obviamente, existem alguns pontos fora da curva, como o Mustang, até um tempo atrás, era um veículo que usava suspensão eixo rígido no eixo traseiro, né? E ainda assim tinha um comportamento dinâmico bastante relevante para a aplicação desse tipo de suspensão, né? Então, assim, mesmo com essa restrição, acaba tendo a restrição a veículos de rua, né? Ela foi utilizada no Mustang por muito tempo, desde o seu lançamento até mais ou menos as últimas gerações do Mustang. Eu acho que a penúltima geração do Mustang utilizou e depois veio essa que está agora nas lojas atualmente. Ele já está sendo importado para o Brasil, né? E essa já não usa mais eixo rígido, não, se eu não me engano é Multilink, né? Então você vê que ainda perdurou por um bom tempo em alguns carros. Características. Aqui, ó, vamos dar uma olhada. Olha que foto bonita, né? Um desenho CAD, é muito bem feito, certo? Uma suspensão eixo rígido com molas helicoidais, né? Eu tenho também barras longitudinais, né? Uma barra de barra estabilizadora, né? Uma barra anti-torção, né? É um eixo vivo, né? O chamado eixo vivo, que é o que vem com tração, né? Com diferencial. Amortecedores inclinados é uma estratégia também. Deixa eu ver, barra panhard aqui. Isso mais na frente eu vou comentar todas essas articulações, por que elas estão aí. Elas não estão aí à toa, nem para fazer volume, né? Tudo aí tem uma razão. A suspensão eixo rígido possui algumas variações, mas estas preservam suas características fundamentais e apenas adequam o sistema às aplicações nas quais serão utilizados. Tendo em vista que se trata de um sistema altamente robusto, quase livre de manutenções periódicas, não há como escapar do fato de que essa robustez se deve a materiais rígidos e densos. Nesses atributos, temos uma influência importante da massa. A massa do sistema, dependendo da aplicação, pode ser equivalente à da suspensão independente ou semi-independente. Isso é verdade, mas no geral, a suspensão eixo rígido é bem mais pesada que uma suspensão independente, certo? Aqui, no caso, são aplicações de eixo rígido para veículos leves, né? Deveria ter pontuado isso aqui. Quando o sistema utiliza eixos vivos, que é o live axle, que eu comentei agora há pouco, os eixos incorporam um sistema de transmissão. A massa extra do diferencial, semi-árvores e demais componentes giratórios penalizam a massa não suspensa do sistema. Só pontuando, massa não suspensa é tudo aquilo que está apoiado na roda, ou seja, freio, cubo de roda, braço de suspensão, molas, o próprio eixo da suspensão, se for um eixo rígido, se for um eixo de torção. O que é massa suspensa? É tudo que está acima dos componentes elásticos, no caso das molas, né, dos amortecedores. Tudo que estiver acima disso é massa suspensa, ou seja, a carroceria toda. Ok. Um dos fenômenos que ocorre devido à presença do diferencial e por consequência sua massa e rigidez do conjunto é o wheel hoop, que é uma trepidação do eixo quando submetido a uma grande transferência de torque para as rodas. Existem vídeos, se você colocar no YouTube, wheel hoop em pickups. O pessoal faz um burnout, né? Burnout, se você não sabe, é o travamento das rodas dianteiras e a aceleração do veículo para fazer aquele showzinho lá de pneus e fumaça saindo e tudo sem o carro sair do lugar. E quando eles fazem isso em picapes com eixo rígido, a picape fica quicando no chão, que é esse fenômeno, o wheel hoop. Ele ocorre devido à trepidação do eixo quando tem muita rotação e muito torque sendo transferido, né? Isso decorrência do próprio balanceamento dos eixos, né? Visto que esses componentes eles saem bastante bem balanceados de fábrica e no decorrer do uso esse balanceamento ele se perde, sendo necessário um serviço você tem que tirar o cardan e aí você tem que levar nas empresas oficinas especializadas, eles vão balancear o teu cardan de novo
e aí coloca no local de novo alinhado, bem direitinho, e aí você diminui a rigidez ou a vibração do conjunto. Né? Fabricado em materiais rígidos e resistentes, o sistema torna-se adequado a aplicações de carga e off-road devido à sua robustez. Por ser um eixo rígido, possui um mínimo de articulações, que de certa forma são os pontos de fragilidade da suspensão. Contudo, a falta de articulações e buchos reduzem as capacidades de elastocinemática da suspensão. As vibrações devidas aos impactos sofridos pelas rodas não são absorvidos de forma efetiva e acabam sendo transferidos para os ocupantes. Elastocinemática é o movimento da suspensão relacionado à elasticidade, à deformação dos componentes elásticos, ou seja, molas, amortecedores, né, buchas, isso tudo é contabilizado no que a gente chama de elastocinemática. É tudo movimento da suspensão que está relacionado a esses componentes. Né? E no caso da suspensão eixo rígido, ela, como o próprio nome diz, ela tem uma deformação menor. Né? Ainda que eu tenha molas e amortecedores, né? E além do fato de ter poucas articulações. Então, uma grande parte das vibrações da pista, das irregularidades, são transferidas para o chassi. E você sabe, do chassi vai para você, vai para o ocupante, vai para o motorista. A minha. A sua rigidez também confere uma outra característica: a não variação da geometria de direção, ou seja, os parâmetros de alinhamento são praticamente fixos. É o único sistema que consegue prover 100% de camber recovery, né? Ou seja, que é a posição de cambagem da roda durante curvas, né? Ele consegue manter a mesma posição, quase que a mesma posição. Né? Se por um lado o sistema dispensa alinhamentos periódicos com regulagens de parâmetros como cambagem e convergência, por outro, impede que seja feito um ajuste mais fino da geometria das rodas quando se busca melhor desempenho dinâmico. Eu devia ter completado isso aqui. Outra característica importante é o desgaste aproximadamente igual dos 4 pneus, pois não há variação da posição destes em relação ao solo. O nível de desgaste é semelhante em ambos os eixos. É muito parecido o desgaste. Né? Quem tem Land Rover, aquele Defender 90, se prestar atenção, os pneus eles se desgastam de uma forma muito parecida. Mesmo os dianteiros. Né? Em termos fundamentais, o sistema... sim, gostaria de pontuar essa foto aqui. Essa foto aqui, se eu não me engano, Mercedes B150, achei que fosse classe A. Né? Esse aqui é um tipo de suspensão eixo rígido. Né? Se você ver aqui, ó, a minha barra, né, meu crossbeam, que se chama em inglês, ou barra transversal, veja, não está na linha de eixo das rodas, ela é curvada, né? Está atrás do eixo das rodas. Né? E eu tenho uma segunda barra aqui de articulação, provavelmente de convergência. Né? Isso aqui é uma variante de suspensão eixo rígido para carros pequenos. Né? Como eu falei, existem sistemas pontuais, existem pontos fora da curva. Em termos fundamentais, o sistema lida com cargas verticais sofridas pelas rodas, frenagens, arrancadas e transposição de obstáculos são alguns exemplos de situações que essas cargas são impostas. Né? Entretanto, o sistema precisa também lidar com cargas transversais, ou seja, as cargas produzidas na suspensão durante o contorno de curvas. A gente chama também mais, eu botei transversais, mas a gente chama mais ainda de cargas laterais, né? Porque a força produzida pelos pneus é a força lateral, né? E elas acontecem nas curvas. Né? E o sistema também, essa suspensão também lida com isso, né? Do jeito dela, mas lida. Geralmente, os sistemas incorporam alguns mecanismos suplementares para prover ao eixo rígido um controle durante as situações de curvas, que são situações onde há transferência de carga de um lado para o outro, ainda com algumas articulações de suporte, como barras Panhard e o quadrilátero de Wall. É comum veículos de eixo rígido e tração traseira apresentarem comportamento sobreestressante. Certo. Aqui
O que eu disse aqui, né, com relação às cargas laterais, né? Eu acredito que a carga vertical a gente entendeu, né, e é o mais claro desse tipo de suspensão, mas quando a gente fala de carga lateral, a gente tem transferência de carga de uma roda para outra, e devido a essa conexão entre as rodas, né, tudo que acontece numa roda vai ser transferido para outra, isso gera uma perturbação muito grande, né, quando se trata de contorno de curvas, essas coisas. A barra Panhard e esse quadrilátero de Wall são mecanismos, né, são arranjos mecânicos feitos para dar ao eixo uma certa mobilidade lateral. Né? Eu consigo articular o eixo para que ele faça isso, ele não faça apenas isso, mas ele consiga fazer isso também, né? E assim, né? Que é uma forma eu consigo dar ao eixo mais alguns graus de liberdade. Existem alguns outros mecanismos, eu acho que eu vou ponderar esses outros mecanismos mais na frente no texto. Né? Eles ajudam, mas não dão uma melhora grande, não estão em comparação com a suspensão independente em termos de comportamento dinâmico. Independente do tipo de mola utilizado no sistema, o espaço ocupado por estas é muito grande, o que limita a liberdade de projeto da carroceria. Além disso, o curso de suspensão é extenso, necessitando que a carroceria seja projetada em função deste. Assim, as caixas de rodas acabam sendo grandes demais, o que prejudica a capacidade de carga da caçamba, a altura, o assoalho também se torna muito elevado. Por outro lado, esse grande curso do amortecedor permite a veículos off-road, né, ultrapassar com certa facilidade grandes obstáculos, né, que torcem severamente o chassi. Essa é uma característica que, ao mesmo tempo que dá à suspensão uma desvantagem, né, dá também a ela uma vantagem, né, o que é normal, né, a pontos fortes e fracos. Nesse caso aqui, eu acabei de dar um motivo por que você não vê mais esse tipo de suspensão em veículos civis, né, em veículos médios e pequenos, porque ela ocupa muito espaço. Né? E a disposição das molas nessa suspensão, se você ver bem aqui, né, do amortecedor, da mola, aqui também, se a gente perceber, ocupam bastante espaço. Né? Se a gente perceber nas suspensões independentes, nos outros vídeos que a gente viu, as molas estão sempre um pouco inclinadas, ou então tem um arranjo de mola e amortecedores concêntricos, né, que é o conhecido telescópico. Né? Então, telescópio não, concêntrico. Né? Então tem esses arranjos e esses arranjos ajudam a deixar a suspensão mais compacta. E aí isso na suspensão eixo rígido eu já não consigo ter. Isso prejudica o package da carroceria, que eu já mencionei em outros textos, basicamente o compartilhamento de espaço pelos sistemas do automóvel. Né? Com todas essas características fortes, o sistema de suspensão por eixo rígido acabou sendo preterido a sistemas independentes quanto à aplicação a veículos de passeio. Contudo, sua simplicidade, baixo custo, baixa manutenção, além da estrutura favorável à utilização de transmissão com tração nas quatro rodas, o colocou como preferido em veículos de carga pesada, fora de estrada e aplicações militares. Sim, essa parte também era importante ponderar. Ele é muito mais interessante de se colocar um sistema de tração nas quatro rodas, né, com diferencial central, com caixa de transferência e tudo mais, do que eu pegar uma suspensão independente. Né? É muito complicado eu fazer isso na suspensão independente, embora tenha bons carros com isso, né, o custo desse projeto é muito alto. Né? E às vezes você vê carros desses com tração nas quatro rodas, não são carros tão populares, né? Embora no Japão exista aquela categoria de veículos K, eu não sei se ainda existe, mas é uma categoria conhecida, né? Que é o K-Car, né? E tinha algumas versões desses carros com tração nas quatro rodas, né? Só para a gente ter ideia, esses K-Cars eles tinham cerca de 600 quilos, né? Eram carros bem leves, bem pequenininhos mesmo. Um exemplo desses que veio para o Brasil é o Subaru Vivio, né? Tem uns Daihatsu também que vieram para cá, uns Daihatsu nesses mini carros japoneses, mas não vingaram muito por aqui não.
mas são muito bons. Então é isso. Acho que essas são as características da suspensão eixo rígido. Vamos agora para os componentes. Aqui a gente vê a suspensão eixo rígido quase que tradicional, né? Não tão tradicional assim, porque essa eu já tenho braços de controle, mas nem todas têm. Essa aqui tem por um motivo em especial, mas mais na frente a gente vai saber esse motivo. Certo? Mas basicamente quais são os componentes da suspensão eixo rígido? O próprio eixo rígido, que é o crossbeam, né? Esse eixo transversal aqui, que cruza o eixo longitudinal do veículo, né? Amortecedores e molas, buchas em alguns pontos, né? Bem reduzido em comparação com a suspensão independente. Né? Eu tenho também barras auxiliares, que são as barras Panhard, né? O quadrângulo de Wall, essas barras longitudinais aqui, né? São todas barras auxiliares e elas têm uma função bem definida nesses sistemas. Então vamos lá. Eixo rígido, geralmente feito em ferro fundido, é o principal componente da suspensão. Né? Por conta deste, né, do eixo, a suspensão é muito penalizada na sua massa não suspensa, né? Mas também é por causa dele que ela também tem suas vantagens. Né? O eixo rígido tem grande influência na massa não suspensa, uma vez que, por ser tão pesado, a força para acionar a suspensão é muito alta. Então, por isso que esses carros eles têm uma vibração bastante característica. Né? Este deve ser pesado, pelo menos por enquanto, até a gente descobrir materiais mais interessantes. Né? E ele também não tem como ele ser leve, porque ele acabaria sendo enfraquecido, uma vez que essas propriedades elas entram nos cálculos de resistência e às vezes a densidade ou a alta densidade é interessante para resistir às cargas que por ali fluem, né? Sua grande massa e rigidez também afeta a absorção das vibrações. Estas são muitas vezes sentidas pelos ocupantes do veículo, como eu falei, né, elas dão à suspensão uma força mínima de acionamento muito grande. Né? E alguns veículos, né, eu lembro quando eu estava na Troller, né, descobri que o Troller tinha amortecedor de direção, tamanho as vibrações que se propagavam por ali. Né? Quem dirige Troller conhece esse amortecedor de direção, quando a trilha é pesada, ele estoura mesmo, a vibração que passa para a direção é horrível. Né? Seguindo, molas e amortecedores, certo? Já são conhecidos, tem vídeo aqui no canal sobre molas e amortecedores, vídeos já feitos, artigos já escritos no site, também vou deixar tudo aqui no link, você pode olhar depois. Mas vamos ler o parágrafo, né? As molas amortecedores utilizadas no sistema de suspensão eixo rígido são feixe de molas e molas helicoidais. Isso é muito importante, né? Porque quando eu uso um feixe de molas, eu tenho algumas características nessa suspensão eixo rígido. Quando eu uso mola helicoidais, eu tenho outras características e a gente vai ver mais na frente, certo? Alguns pontos de diferença é que geralmente o feixe de molas ele faz o sistema ainda mais pesado, né? Então se ele já era pesado vai ficar mais, né? E também uma coisa que eu pontuo aqui rapidamente, né? Quando o eixo rígido é utilizado na dianteira, o cálculo dessa massa é ainda mais penalizado, motivo pelo qual foi abolido de carros de passeio, né? Massa não suspensa desses componentes é muito grande, né? Então prejudicou muito assim, em termos de comportamento dinâmico. Buchas. A baixa capacidade elastocinemática da suspensão eixo rígido se deve também à ausência de pontos de articulação. Não há, portanto, uma quantidade significativa de buchas. Estas são mais frequentemente encontradas nas barras estabilizadoras, barra Panhard e os braços longitudinais, que dão alguns graus de liberdade a mais para o sistema. Bom, definição de buchas e tudo, eu já falei em outros vídeos, está aqui também no card. Né? Tem os primeiros vídeos de suspensão,
também que eu fiz, eu falo dos componentes. Então, se eu não me engano, eu falei de buchas lá. Tá eu vou deixar aqui também a playlist na descrição de suspensão para você ver também. Né? E também tem artigo no site falando de buchas. Barras auxiliares. Agora a gente vai falar daquelas barras que a gente viu. Né? Algumas variações de eixo rígido não garantem o suporte do mesmo sobre cargas transversais e longitudinais, certo? Apenas verticais. Para combater essa fraqueza, são utilizadas barras Panhard ou estabilizadoras, articulações triangulares, braços longitudinais e as articulações de Wall, Robert, Chebyshev e Evans. Isso tudo são mecanismos, arranjos mecânicos, onde eu monto algumas barras na suspensão eixo rígido para dar mais uma articulação a ela. As barras estabilizadora e Panhard auxiliam na transferência de carga lateral sobre as rodas, o que ocorre quando o veículo está contornando curvas. A articulação triangular auxilia na transferência de carga, mas ao mesmo tempo também promove mau controle da suspensão sobre cargas longitudinais. Eu não encontrei, embora na bibliografia que eu li sobre essas articulações triangulares e tudo, não encontrei fotos na internet, foi muito difícil fotos para esse artigo. Né? As articulações de Wall, Chebyshev e Evans são mecanismos de 4 barras para guiar o eixo rígido quando ele se desloca verticalmente, garantindo que o movimento seja reto e não haja nenhuma variação da posição da roda. Bom, todos esses mecanismos eles funcionam de uma forma muito parecida com a barra Panhard e esses braços longitudinais aqui, ó. Aqui é a barra Panhard e aqui o braço longitudinal. Deixa eu ver se eu para uma foto melhor. Não, vamos para aquela mesmo. Então, o que esses eixos, o que esses braços fazem? Eu acho que eu tenho uma outra foto aqui mais interessante. Não, essa daqui. Tenho aqui barras longitudinais, certo? Eu tenho a barra Panhard aqui, eu tenho a barra estabilizadora. Vamos começar pela barra estabilizadora, que é a mais conhecida. A barra estabilizadora, ela se torce quando o movimento entre as rodas do mesmo eixo ele é diferente. Por exemplo, contornando curvas, eu tenho aqui a roda do lado externo, a curva, né? Ela geralmente ela tem muita carga vertical em cima dela, enquanto que a roda interna, a curva, tem uma redução de carga vertical, ou seja, eu tenho uma transferência de carga de um lado para o outro. Certo? Então, essa variação de carga nas rodas faz com que a barra estabilizadora se torça para, né, ocorra uma torção na barra estabilizadora e ela force a suspensão a reduzir essa transferência de carga. Então, essa é a função da barra estabilizadora. Né? Então, agora vamos para a barra Panhard. Como você pode ver aqui, ó, a barra Panhard tem uma articulação aqui e uma articulação aqui. O que é que ela faz exatamente? Ela dá à suspensão eixo rígido uma certa articulação para que a suspensão faça isso, esse movimento aqui, ó. Porque no geral a suspensão só faria isso e também faria isso, mas com menos liberdade. Aqui não, aqui eu dou uma articulação para que ela possa fazer isso de uma forma mais controlada, né? Aí eu tenho menos vibrações e mais controle sobre o deslocamento da suspensão. E aí eu tenho os braços longitudinais, que são esses braços aqui. O que eles fazem? Eles seguram, né, a suspensão de uma forma que ela fica meio que arrastada, mas quando eu tenho uma carga vertical, ela guia a suspensão, certo? Durante essas cargas, né, fazendo que elas eu tenho um certo controle de quando a suspensão está subindo, né? Então eu tenho esses braços longitudinais e eles me auxiliam nesse tipo de movimento, né? Esse monte de braços, ele é muito característico desse tipo de suspensão eixo rígido aqui. Qual é o diferencial da suspensão eixo rígido? As molas helicoidais. E a gente vai saber mais na frente por quê. Mas no geral é isso. A barra Panhard permite que a suspensão faça isso. E essas barras longitudinais dão à suspensão eixo rígido uma forma de guiar o movimento vertical dela, né, para ter um movimento com mais controle.
Então, vamos voltar aqui para o tópico de barras auxiliares. E agora vamos para tipos de suspensão rígida, e aí eu vou também pontuar com relação a essas barras mais na frente. Bom, em geral, não há muita variação de eixo rígido, certo? Eu tenho o eixão rígido lá, pesadão, molas, amortecedores, uma barra Panhard se necessário, barra de torção e ok. O problema é que eu tenho dois tipos de molas. Eu tenho o feixe de molas e eu tenho as molas helicoidais. E aí o meu uso, que a aplicação delas vai interferir na característica da suspensão. Vamos começar pela mais tradicional delas, o eixo rígido com feixe de molas. Certo? Então, aqui, um eixo rígido, feixe de molas, com as buchas do feixe de molas, aqui aquelas articulações que a gente conheceu, essas articulações no vídeo sobre molas. Né? Aqui eu tenho um arranjo muito interessante de posicionamento dos amortecedores, ou seja, eu tenho eles em posições simétricas e mas alternadas. Né? Isso é uma forma de eu manter um certo controle sobre a elevação do amortecedor verticalmente, né? Da forma como ele sobe. Então, essa é uma forma de eu controlar também esse movimento. O amortecedor ele tem ainda mais controle sobre esse deslocamento da suspensão. Certo? O sistema de eixo rígido com feixe de molas é identificado por ser um eixo inteiriço que liga as duas rodas. Certo? O eixo é fixado no chassi e também nos feixes de molas. Nestes, por um flange e parafusos de fixação, aqui os parafusos e o flange. Algumas articulações podem ser utilizadas como, por exemplo, a barra Panhard, para conter a transferência lateral de carga. Os feixes de molas, o feixe de molas é fixado ao chassi e a uma articulação por meio de parafusos que se encaixam em olhais nas extremidades do feixe de mola. Aqui. Certo? Ele vai se encaixar no olhal, certo, que está no chassi. Vamos lá. Observação. Encaixado direto no chassi, ou seja, está conectado diretamente no chassi. Transferência de vibração ali vai ocorrer sem muita cerimônia. Batedores de borracha são colocados no curso da mola para impedir que chegue ao seu curso máximo, né, e dê aquela pancada. Né? Os pontos de fixação dos feixes de mola são posicionados de forma que estejam logo abaixo dos assentos traseiros e do compartimento de cargas do veículo, proporcionando menor exigência do sistema quando carregado. As lâminas de molas podem ser instaladas com centro de curvatura acima ou abaixo do eixo. O que eu quero dizer com isso? Isso aqui. Aqui é a curvatura da mola. O centro de curvatura dela está aqui. Eu posso fazer a mola nessa configuração que você vê na imagem, só que de cabeça para baixo. Então o centro de curvatura estaria embaixo do eixo. Dizemos então que o centro de curvatura pode ser positivo ou negativo, respectivamente. Certo? Positivo acima, negativo abaixo do eixo. Essa característica provoca um comportamento sobreestressante quando o centro é positivo e subestressante quando é negativo. É uma forma de eu mexer um pouco com o comportamento dinâmico do veículo. Né? Em lâminas retas, admitimos que o centro de curvatura é neutro, mas quando o veículo recebe cargas em seu compartimento, a carga adicional provoca um centro de curvatura negativo, portanto, uma tendência ao subterço. Nesse tipo de feixe de molas neutro, né, ela vai agir quando ela já está agindo, né, no caso, mas quando eu coloco carga, aí é que ela vai empenar, né? Aí é que ela vai admitir essa curvatura dela, que ela foi projetada. E aí nesse momento é que a gente tem um amortecimento promovido pela mola. Né? A quantidade de lâminas que compõem o feixe de mola também é determinante para o funcionamento. Existem aplicações com apenas uma lâmina, sim, existem apenas uma lâmina.
Nestas, a esterese da lâmina é consideravelmente menor, né? Porque eu só tenho uma lâmina, então eu tenho menos massa no sistema também, né? Esterese é o que? Aquela força mínima necessária para a suspensão ativar, né? Nas aplicações com diversas lâminas, o feixe de molas é consideravelmente mais pesado e possui uma esterese maior, devido também ao atrito entre essas lâminas. Mas, por outro lado, aumenta a capacidade de carga do veículo. Então, no caso, a quantidade de lâminas ela está muito né? Ela está muito ligada à capacidade de carga do veículo. Se você for observar aqueles caminhões, né? Até um caminhão comum com baú e tudo, você vai ver que ele tem bastante feixes de mola, né? Isso tudo porque ele está sendo preparado para carregar bastante peso, né? As lâminas possuem diferentes comprimentos e são fixadas umas nas outras por meio de abraçadeiras em forma de U, que a gente também conheceu no vídeo de molas, né? A lâmina superior geralmente é maior e as seguintes têm um comprimento reduzido em relação à mola anterior. As duas primeiras lâminas são fixadas no chassi e em uma articulação, que também está fixada ao chassi e permite um pequeno movimento longitudinal do feixe. É essa articulação aqui, ó, certo? Ela dá uma pequena, ela dá à mola uma pequena articulação. Posso gerar uma pré-tensão na mola de ativação ainda, né, para resistir a um pouquinho mais de carga até ela ser ativada, porque há também uma preocupação nesse tipo de mola para que o veículo com muita carga não desça e bata no chão, né? Então tem todos muitos detalhes. As duas primeiras lâminas são fixadas no chassi e em uma articulação que também está fixada ao chassi e permite pequeno movimento longitudinal do feixe de molas. O atrito entre lâminas é reduzido por uma faixa plástica autolubrificante ou até mesmo graxa. É muito comum a aplicação de graxa em molas, até como manutenção, porque as molas desse tipo de suspensão, né, ela tende a oxidar, né, devido ao atrito, né, entre elas. Eita, o som está vindo. E também devido à exposição, né, as diversas condições que o veículo passa, porque ela está muito exposta à água, à sujeira, né, então tem o próprio atrito dela, e isso acaba tornando a superfície ali do material exposta ao ataque, né, de componentes oxidantes, umidade e tudo. Então, geralmente a lubrificação é interessante. Aqui, outra foto da configuração com feixe de molas. Em algumas aplicações, o feixe de molas é instalado de forma inclinada. Tal configuração resulta em um comportamento diferenciado durante o eixo no contorno de curvas. Ou seja, como é que seria isso? Essas articulações aqui elas teriam uma leve diferença de altura. E aí o feixe de molas ficaria um pouquinho inclinado, né? Isso tudo são formas de eu lidar com algumas desvantagens desse tipo de suspensão, algumas características indesejáveis. Uma característica única do feixe de molas é a capacidade de suportar carga nas três direções, ou seja, ele suporta aquela carga vertical em cima da mola, ele suporta uma carga transversal que tende a cisalhar a mola, e ele suporta uma carga longitudinal que tende a puxar a mola, né? Ou seja, o feixe de mola ele acaba funcionando também como um braço de suspensão. O feixe de molas pode suportar cargas verticais, longitudinais e laterais, como eu expliquei. Nesta configuração de suspensão, que é essa daqui, qual é a diferença dessa? Aqui eu tenho um eixo sem diferencial e aqui eu tenho um eixo com feixe de molas com diferencial. E aí eu vou explicar eles agora. Nesta configuração de suspensão, existem duas variações igualmente populares. Essas duas dizem respeito à ausência ou não de tração nas rodas traseiras.
né? Quando o sistema incorpora um sistema de transmissão para a tração das rodas traseiras, o sistema de eixo rígido com feixe de molas é chamado de Hotchkiss Drive. Ele se chama assim porque um dos primeiros veículos a utilizar isso se chamava Hotchkiss, né? E ele tem todas as vantagens e a desvantagem de um eixo rígido comum, né? A diferença é que ele usa o diferencial para transferir potência para as rodas. E dentro do eixo rígido, né, ele é oco, mas ele tem uma boa espessura. Dentro dele correm as semi-árvores que levam para o cubo de roda e, consequentemente, para as rodas, né? É o mais barato e robusto eixo traseiro trativo dentre todos os outros sistemas de suspensão. Mais barato, mais simples de se fazer. Está aqui ele. Esse é o sistema de suspensão eixo rígido Hotchkiss Drive, com feixe de molas, certo? Também chamado de eixo vivo, Live Axle, que eu citei, e aqui é ele sem diferencial, chamado também de Dead Axle, ou eixo morto. Em aplicações que o eixo traseiro é morto, né? Primeira foto desse tópico, subtópico, né? Ou seja, não há transmissão de torque, o sistema em si se comporta da mesma forma, ou seja, não tem diferença. Essa diferença é que ele incorpora um diferencial para a transmissão de potência, né? Entretanto, nessas aplicações, a preocupação com o espaço ocupado embaixo do veículo é maior. O eixo rígido e os feixes de molas devem ser posicionados de forma a dividir o espaço com tanque e estepe, sem também prejudicar o assoalho da carroceria, geralmente destinado a cargas. Eixo rígido com feixe de molas. Observação: percebeu que nesse eixo rígido aqui eu tenho mais articulações? Tem uma barra estabilizadora, eu tenho barra, eu tenho essa barra longitudinal aqui, e no eixo rígido aqui, eixão aqui, né? Com feixe de molas eu não tenho. Por que será? Vamos ver. Assim como na variação anterior, uma barra inteiriça e rígida conecta as duas rodas. Nas extremidades do eixo estão as molas helicoidais e amortecedores, ao invés do feixe de molas. As mudanças começam por aí. Nesta variação do eixo rígido, os feixes de molas cedem lugar para molas helicoidais, mas seu funcionamento permanece o mesmo, certo? Ou seja, tem as mesmas características, as mesmas fraquezas e virtudes, né? Porém, as molas helicoidais não possuem a mesma característica do feixe de molas, ou seja, é aquela característica que eu falei, que o feixe de molas tem de suportar carga nas três direções. A mola helicoidal não tem isso. Ela só suporta um tipo de carga vertical. E aí a gente tem algumas diferenças. Por quê? Porque dessa forma aqui, nessa configuração e essas diferenças surgem por quê? Porque o feixe de molas é capaz de lidar com a transferência de carga lateral sozinho, né? Porque ele em si acaba funcionando como um braço de suspensão. O feixe de molas em si consegue lidar com carga nas três direções, então ele consegue lidar com transferência lateral, né? Ele consegue lidar com transferência de carga entre eixos, do eixo traseiro para o eixo dianteiro, né? do eixo traseiro para o eixo dianteiro, né? E vice-versa. Então ele consegue lidar, ele dá mais graus de liberdade, sozinho ele dá mais graus de liberdade para a suspensão, de certa forma. Nesse caso aqui, como as molas helicoidais só trabalham nesse sentido, ou seja, no sentido vertical, eu preciso dessas articulações aqui, né? Para o quê? Para eu melhorar um pouco o grau de liberdade da suspensão. É interessante o eixo ser rígido? Para muitas aplicações dele, sim, mas às vezes eu preciso de um pouquinho de articulação nesse eixo para eu ter uma boa estabilidade, né? Não é porque o veículo é off-road que ele vai andar mal no asfalto. Ele vai andar mal no asfalto com chuva. Tem muito veículo off-road assim, né? E isso é errado.
Não é porque ele é off-road que ele vai andar mal no asfalto, né? Então esses arranjos eles servem para eu poder garantir isso, né? E como a mola helicoidal só age na vertical, eu tenho essas barras para compensar isso. Dessa forma, o sistema acaba por necessitar de articulações auxiliares para dar conta, certo, de todas essas cargas. Essas articulações são os braços longitudinais, são a barra panhard, a barra estabilizadora, certo? As barras longitudinais se conectam ao chassi através de buchas, né? Controlam as forças longitudinais sobre as rodas. Que forças longitudinais são essas? São as forças, por exemplo, o pneu, quando ele gira, ele não produz só uma força para frente, ele tem uma resistência à rolagem, uma força para trás, e essa força puxa o eixo para trás. Né? No fim, essa força acaba atuando no eixo, puxando para trás. Né? Então, essas barras estão ali para agir nisso, porque se eu tenho a suspensão sem essas barras aqui, a suspensão está fixada só em um ponto, e aí ela vai tender a realmente ser puxada para trás. Né? E essas barras fazem essa, essa articulação de uma forma que dão à suspensão uma rigidez nesse sentido longitudinal do veículo. Né? A barra estabilizadora, como sabemos, limita a transferência de carga lateral, assim como a barra panhard, que eu já expliquei anteriormente. Em geral, a diferença entre as duas é que a barra estabilizadora ela é mais utilizada no eixo dianteiro, enquanto que a barra panhard ela é mais caracterizada para estar ali no eixo traseiro. Uma curiosidade é que tanto a barra panhard quanto a barra estabilizadora são muitas vezes retiradas isso aqui é muito interessante, de veículos off-road quando estes participam de competições. Lembra que eu falei também que eu ia pontuar uma coisa sobre aquelas picapes do Monster Jam? Certo. Então vamos pontuar agora não só sobre elas, mas também sobre aqueles jeeps que fazem rock crawling. Rock crawling é uma modalidade do automobilismo. Eu chamo tudo que tiver carro que tiver que chegar num ponto mais rápido de automobilismo. Arrancada para mim é automobilismo. Tem gente que não acha que não é, mas bem. É uma modalidade do automobilismo em que o veículo ele precisa passar por um trajeto que tem rochas, mas não é pedrinha pequena não, é rochas do tamanho de uma montanha, bicho, é muita coisa. É como se praticamente subir um desfiladeiro de rochas assim, né? E uma coisa a gente vê nisso e também vê nesse Monster Jam, que são aquelas picape monstro passando por cima de carros, fazendo manobra. É o que? É o grande curso da suspensão. Nessas competições a gente não tem nada conectando essas rodas, não tem barras assim para controle de carga lateral. Por quê? Porque eu quero que esse eixo ele tenha liberdade para fazer isso, ó, se deslocar o máximo que ele puder. Né? É comum, basta pôr na internet rock crawling, você vai ver um Jeep Wrangler lá com a suspensão toda torta, uma roda no máximo do curso e a outra no máximo no curso de compressão, né? E a outra totalmente estendida, a mola toda estendida, sabe? Então por isso que eu tiro essas barras. Por quê? Porque nesses casos é importante que o eixo tenha essa flexibilidade. Então por que essas barras são colocadas no veículo? Porque para veículos de rua é importante ter a flexibilidade? Mas é importante também o controle, certo? Controle da suspensão, do movimento da suspensão é importante. E nisso, na suspensão rígida, você não tem tanto como tem na suspensão independente, né? Que ainda assim você também tem barra estabilizadora lá, conectando uma na outra. Ou seja, o compromisso, né? Eu não preciso também ter 100% de independência, eu também preciso de um certo grau de dependência entre as rodas, né? Então tudo vai da conciliação, né? Só que esse caso do Monster Jam que eu citei, do Rock Crawling, Rally também, com esses
trilha, quem faz trilha também, são condições extremas, né? Então você acaba tirando essas barras, né? E por fim, com relação à suspensão eixo rígido com feixe de molas, é que com molas helicoidais, é que o sistema tem uma massa não suspensa levemente menor, né? Há um certo ganho em manuseio e conforto, mas assim, a diferença não é tão grande. Suspensão eixo rígido de Dion. Eita, essa suspensão é muito antiga. Ela foi patenteada por Conde de Dion e George Button em 1894. E eles tinham um objetivo aqui. Lembra que eu falei que no começo do automóvel a suspensão eixo rígido foi uma das primeiras utilizadas? Foi utilizada desde a época das carruagens e tudo mais? Então, naquela época, existiam muitas corridas de carro, né? Eram eventos assim muito importantes para a até então nova indústria automobilística. E esses caras se tocaram logo que a suspensão eixo rígido ela tinha muitos problemas para carros esportivos. E eles desenvolveram essa saída. Objetivo principal: redução de massas não suspensas. Como eu reduzo? Se eu tenho já uma peça muito pesada que é o diferencial, simples, tiro o diferencial do eixo, né? Aí eu tiro também o eixo da linha de centro da roda, eu faço ele curvado, né, para eu ter um aproveitamento melhor de espaço, ou seja, eu boto a caixa de marcha bem ali no meio, né, como nesse esquema aqui, né, que inclusive é um carro de brinquedo, né, de uma miniatura. Né, foi muito difícil encontrar uma foto de um Dedion, mas a foto de capa é um sistema Dedion, né, desse artigo. Né, e eu consigo melhorar até o package do carro. Né? Uma das coisas importantes também desse sistema de suspensão é que o diferencial saiu da suspensão e está fixado na carroceria. Então, como a gente pode ver aqui, né, não nesse caso que eu tenho um motor traseiro junto com a caixa de transferência compacta e diferencial, mas na época o diferencial era fixado já na carroceria, né, ou no chassi. Né? E aí as semi-árvores saem do diferencial diretamente para as rodas que estão ligadas a uma barra dessa. Né, curvada, pode ser para frente, né, à frente do centro do eixo, né, à frente do eixo das rodas, ou pode ser para trás, certo? Eu tenho aqui, ó, tá aqui. Olha como é que é essa configuração aqui. Essa configuração aqui é para carro esporte, certo? E aí eu tenho as mesmas características de suspensão eixo rígido, braços de controle longitudinal, porque eu tenho feixe de, eu não tenho feixe de molas, eu tenho molas helicoidais, então preciso garantir que essas forças longitudinais vão ter resistência, né, a uma barra lateral, né, aqui muito semelhante à barra Panhard. Aqui o eixo de transmissão, perceba que o disco interno, ou seja, aqui é uma configuração para carro de corrida mesmo, redução de massa não suspensa nas rodas, melhor comportamento dinâmico, né? Braço arrastado, né? Ou seja, um outro braço longitudinal para controle da roda, né? Ou seja, aqui é uma configuração completamente diferente de eixo rígido. Eu tenho aqui uma junta deslizante que conecta esses dois braços rígidos aqui já para prover uma certa, como é que eu posso dizer, um amortecimento aí por atrito, né? Desse sistema, né? Ou seja, é completamente diferente do objetivo da suspensão eixo rígido tradicional. Vingou muito pouco, porque por algum tempo ela teve até umas certas vantagens, né? No caso, como a gente viu, da disposição dela no veículo, foi muito utilizada em veículos roadster e Spider, que é um tipo de carroceria conversível e tem lá suas diferenças. Se eu não me engano, em geral, os Spiders, né, eles são mais leves, ele tem sistemas de cobertura, né, o teto dele, ele é bem levezinho, geralmente é manual, e o Roadster ele é muito parecido com o Spider, mas ele é um pouquinho mais sofisticado e mais pesado. Né? Ou seja, são carros esportivos, né, então você tinha essa configuração da época, né, anos 60, 50, 60, para poder, na época então, a suspensão independente ainda era algo em estudo,
né? Então você tinha essa configuração para suprir essa demanda de carro esportivo, certo? Antes de ir para o tópico funcionamento, vamos dar uma olhada na foto de capa do artigo, né? Vamos dar uma olhada. Aqui também outro sistema de Dion, veja o braço aqui, ó. Esse aqui é o braço transversal rígido. Eu tenho aqui umas barras laterais semelhante a Panhard mesmo, na verdade seria uma barra Panhard, né? Também para controle longe de cargas laterais. Olha aqui também, ó, disco de freio inboard também, como naquele outro exemplo, ou seja, redução da massa suspensa. Aqui, ó, o diferencial está fixado no chassi. Ó. Isso aqui é chassi, certo? Aqui o diferencial, aqui o eixo cardan vindo direto para o diferencial, ou seja, fixado no chassi eu reduzo a massa não suspensa. Um objetivo completamente diferente da maioria das suspensões eixo rígido comum. Funcionou? Funcionou na época. Depois veio a suspensão independente, duplo A, e morreu essa configuração aí. Né? Tanto que hoje é muito pouco utilizada. A Mercedes chegou a utilizar ela, algo muito parecido, que é isso aqui, nos Mercedes classe B, se eu não me engano classe A também, né? Mas não é uma suspensão de Dion porque não tem tração, são rodas livres, né? Mas é uma configuração assim, muito próxima, muito parecida, mas o objetivo é outro. Até porque isso aqui ajuda no package do carro. Se eu não me engano, isso aqui é a miniatura de um Smart, não tenho total certeza. Então vamos para funcionamento. Tópico de funcionamento. Mesmo limitado dinamicamente, o eixo rígido consegue prover controle vertical e lateral das rodas, porém um nível inferior se comparado às suspensões dependentes. Isso é verdade. Certo? Se alguém te disser que não, nostalgia, a paixão do cara por carro off-road, nem perca seu tempo discutindo. Tem nem pra onde correr isso aí. Né? Apesar de ter algumas variações, o funcionamento do sistema é o mesmo, exceto pelo fato de que alguns usam feixe de mola, o outro usa mola liquid down. Né? E aí a gente já sabe essas características, né? Porque o feixe de mola ele dá um maior controle, né? Dá alguns graus de liberdade para suspensão, enquanto que a mola liquid down precisa de alguns suportes. Né? Quando o veículo, agora vamos ao seu funcionamento propriamente dito. O veículo está trafegando, sucessivas frenagens, retomadas de velocidade são comuns devido ao tráfego. Né? Esses movimentos produzem momentos em torno do eixo transversal do veículo. Certo? O eixo transversal do veículo é aquele eixo que cruza o seu eixo longitudinal. Né? São eixos que passam pelo centro de massa do veículo. Certo? O eixo longitudinal é aquele que é paralelo, ele cruza o centro de massa na direção para frente do veículo, né? Você está sentado aqui, ele vai passar do seu lado, né? Enquanto que o eixo transversal, né, é aquele eixo que vai cruzar o eixo longitudinal. Você está sentado aqui, ele vai passar na sua frente, cruzando 90 graus com o eixo longitudinal do veículo, lembrando que sempre pelo centro de massa do veículo. Certo? Então, estas cargas, né, esses momentos produzidos em torno do eixo transversal, são controlados pelos braços longitudinais ou pelo feixe de molas, caso seja a suspensão do feixe de molas, de forma a manter as rodas no máximo de contato com o solo durante essas situações. Por que isso acontece? Porque quando tem esse movimento ele é chamado de pitch. Ou seja, ou é o mergulho do veículo, da carroceria, ou quando a carroceria ergue, né, só que só a dianteira. Então, isso são movimentos em torno do eixo transversal do veículo. Né? E aí, os braços longitudinais eles dão conta disso aí. Entretanto, os sistemas de eixo rígido experimentam alguns inconvenientes. Né? Durante seu funcionamento, principalmente quando uma das rodas atinge uma protuberância, uma irregularidade, a outra não, né? Ou seja, só quando há diferença, né, entre de deslocamento vertical dessas rodas, né, existe um fenômeno chamado que é o self-steer.
né? Ou seja, é como se fosse autodireção, né? Que é uma variação da posição da roda que, sob compressão, tende a executar um deslocamento angular, certo? Ou seja, um leve esterçamento da roda. Essa roda aqui foi comprimida, então ela tende a fazer isso, ou isso, né? Ou seja, ela tende a dobrar um pouquinho, né? E esse fenômeno ele está ligado, ele está conectado à distância do eixo de articulação dos braços ao eixo das rodas. Que braços são esses? Os braços de direção. Quando eu tenho uma certa distância entre eles, eu acabo criando ali um pequeno momento no braço. Esse fluxo de forças acionando a roda cria um pequeno momento no braço. E aí você está dirigindo aqui, a roda forma um leve esteço. Você não vai ver, porque você está dentro do carro, mas também é muito pequeno, né? Então, quanto mais próximo ele está do eixo, né, mais eu tenho esse momento, né, mais eu tenho esse leve acionamento da direção. Isso é um dos efeitos quando o veículo passa por um desnível. Em situações de contorno de curvas e desvios, ocorre transferência lateral de carga. Portanto, forças e momentos em torno do eixo transversal, uh, aqui, eixo transversal, eixo longitudinal, hein, são gerados, né? Ou seja, eu tenho transferência de carga, se eu estou dobrando, no caso, estou falando aqui de transferência lateral, né? Imagine o veículo de frente, quando eu estou fazendo uma curva, eu estou jogando carga da roda interna à curva para a roda externa, né? Isso acontece no eixo traseiro também, né? Então, essa transferência de carga, né, são movimentos, gera força, gera momentos e gera deformação dos componentes elásticos, gerando oscilações na carroceria, né? O controle desses movimentos, né, nessas situações é provido pelas articulações diagonais, como barra Panhard, a barra triangular, o quadrângulo de Walsh, né? E em caso de eixo rígido na dianteira, é a barra estabilizadora que vai executar essa função de controle, né, da carga lateral. Essas articulações controlam o movimento lateral do eixo de forma a reduzir a diferença de posição entre as rodas. Por outro lado, grande parte da oscilação é transmitida à carroceria, gerando bastante oscilação e rolagem. Por que acontece isso? Porque geralmente essas barras elas são diretamente ligadas no chassi. Então ocorre muita transferência de vibração, né? E é interessante isso, porque é, essa característica, né, você já não vê em suspensões tão destacadas, suspensões independentes, né? Você até vê na suspensão semi-independente, que é o eixo de torção, porque ela tem uma configuração, um arranjo de montagem muito parecido com a suspensão eixo rígido, né? Mas você não vê na suspensão independente. Por quê? Porque geralmente a suspensão independente é montada no carro, mas tem uma interface entre o chassi e a suspensão, que é o subchassi, ou agregado. Aquilo ali é feito para auxiliar na absorção de vibração, sem eu ter que deixar amortecedores e molas muito suaves, prejudicando o comportamento dinâmico, né? Então, ou seja, nessa condição aqui, eu até tenho essas barras que ajudam a controlar, mas ainda assim não dá a esse tipo de suspensão um comportamento dinâmico interessante, né? Mas no geral não é essa a aplicação dela. E é assim que funciona a suspensão eixo rígido. Manutenção, último tópico, acabando o vídeo, né? Bom, a gente já sabe dos pontos negativos, dos pontos positivos, né? E um destes pontos positivos é, sem dúvidas, a manutenção desse sistema. Tenho que dizer isso. A manutenção do sistema eixo rígido ela é muito simplificada. Primeiro, porque não há alinhamento de roda. Isso é fantástico, convenhamos, né? E você tem o lance do desgaste dos pneus. As rodas trabalham sempre quase que paralelamente todo o tempo, né? Bem, todo o tempo de operação do veículo elas estão quase que paralelas ao chão, né? 90 graus, vertical, não há inclinação, não há camber,
não há toe, não há convergência ou divergência, né? E isso é bom até para o desgaste dos pneus também, né? Ou seja, no fundo eu tenho um tipo de suspensão muito interessante devido à sua simplicidade, né? Robustez. Então, manutenção desse sistema. Bom, vamos entender. Se eu tenho feixe de molas, a manutenção vai se restringir muito ao fato de tem feixe de molas, então eu vou ter que garantir a lubrificação desse feixe de molas, certo? Porque ele vai estar exposto à oxidação, umidade. Já falamos disso. Aí eu tenho eixo de tração? Tenho. Então o diferencial está ali, está. Se o veículo for muito antigo, provavelmente vai ter desbalanceamento ali devido no cardan e tudo, e vai passar muita vibração, pancadas, né? Devido ao cardan se deslocar ali nas juntas dele. Então tem essa manutenção a ser feita, né? Com relação a outros fatores, não vejo manutenções assim muito destacadas. Talvez essas manutenções têm graxas internamente, né? Porque tem semi-árvores correndo ali. Talvez a troca dessa graxa seria interessante, mas em veículos muito rodados, né? Mas no geral não há muito o que se ponderar. Se eu não tenho diferencial, é mais simples ainda. Se eu tenho eixo, ou se eu tenho mola helicoidal, então a gente tem que se ligar nas buchas desses braços, dessas articulações auxiliares, que elas se desgastam, e aí você tem que trocar porque gera vibração, gera barulho, certo? Gera alguns estalos na suspensão, principalmente os braços longitudinais, eles dão alguns estalos quando eles estão em fim de vida, né? Então tem que ter atenção nesse ponto. Enfim, terminamos o tópico com referências. Esses livros aqui, para quem está vendo os vídeos do canal, já são bastante conhecidos. Eu sempre indico eles quando eu vou falar de suspensão, então esse aqui é chovendo molhado para mim. O Manual da Bosch, todo mundo já sabe. O Genta é um livro, se não me engano, é de um italiano, muito bom para falar de chassi, certo? Chassis Handbook é referência em qualquer coisa sobre chassi, ele também fala até da parte mecatrônica, de controles eletrônicos, certo? É muito bom também. O Corolla é um compiladão, certo? De trem de força, chassi, certo? E carroceria, né? É muito bom. Ele faz um compiladão disso tudo, né? E o Jeffrey K. Ball, né, e o Richard Stone escreveram o Automotive Engineering Fundamentals. Dá para pegar, é um pouco mais resumido esse livro, é um livro da SAI, muito bom. Peguei até na biblioteca da UFC para dar uma lida há uns anos atrás, é muito bom mesmo, mas ele não é tão específico como esses daqui, ele é um geralzão de todos os sistemas do automóvel, né? Então é isso. Suspensão eixo rígido, revisão, né? Temos três tipos, já em desuso de Dion, a com feixe de molas e a com molas helicoidais. A diferença entre elas está nas características, né, dos componentes elásticos que elas usam, molas helicoidais ou feixe de molas. Feixe de molas auxilia na suspensão, dando a ela um pouco mais de graus de liberdade, um pouco mais de controle. As molas helicoidais não, controlam apenas os movimentos verticais. Todo tipo de força que estiver agindo na roda, ou seja, forças longitudinais devido à resistência à rolagem ou cargas laterais em curvas, terão que ser auxiliadas por outras articulações da suspensão, porque a suspensão rígida não tem tanta liberdade, né? Não tem tanta articulação em termos de controle das rodas, né? Então, deixa eu ver o que mais podemos dizer. Os componentes não são muitos. A barra transversal, o eixo rígido em si, os componentes elásticos, molas e buchas, né? E as barras auxiliares, se necessárias, né? Então, é isso. Manutenção acabamos de dizer, não tem muito o que falar sobre esse tipo de sistema simples, mas ainda assim muito útil, né? E é isso. E acabou esse vídeo.